Fala galera, tudo bom? Tiúlio aqui na área pro Chama Tiúlio, hashtag 48. Galera, aqui a gente vai entender sobre o que um funcionário público deveria priorizar, quanto esperar de ter de retorno de renda fixa e muitas outras perguntas, mas antes eu vou te pedir para curtir esse conteúdo, compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com isso e também se inscreve no canal, porque agora é a hora, a gente está pegando aqui, decorando rápido e eu quero você do meu lado, tá? Galera, a primeira pergunta foi aqui, ó. Sou funcionário público, mas o mercado financeiro me encanta. Qual devo priorizar? A pergunta do João Paulo Abrante. João, posso vir aqui com uma resposta que ela vai ser super motivadora, siga os teus sonhos, faça aquilo que você ama, não seja um escravo, seja livre. Eu concordo com isso, mas eu acho que essa transição ela tem que ser feita de uma maneira planejada e organizada, porque senão vira uma aventura, beleza? Você tem que aproveitar que você tem uma capacidade de planejamento devido à renda que o funcionário público tem, uma certa estabilidade, e fazer um pé de meia, criar um plano de poupança, de previdência, para que você possa fazer essa transição de uma maneira saudável, sem nenhum tipo de trauma. É claro que se você se mantiver dentro da tua zona de conforto, você nunca vai ter a coragem de realmente dar esse passo. Mas você pode tirar certificações, pode começar a estudar, tudo isso paralelamente à tua carreira como funcionário público, tá? E o mercado financeiro, você não precisa somente ter aqueles trabalhos de altos e baixos, que todo dia é um leão para matar. Existem sim trabalhos no mercado financeiro que são muito mais estáveis. Você pode trabalhar na parte de risco, você pode trabalhar na parte de compliance, você pode trabalhar no back-office. Todas essas atividades, elas não têm nenhum tipo de tomada de risco que faça você ir ter altos e baixos no teu emocional. Sim, você vai ter que ser diligente, você vai ter que trabalhar com prazos, mas sim, dá para trabalhar sem ter que viver nessa montanha-russa que as pessoas acabam pintando sobre o mercado financeiro, tá? Segunda pergunta foi assim: Tiúlio, se você pudesse escolher aportar em apenas uma empresa, Google, Amazon ou a Apple, qual você escolheria? Essa pergunta aqui é complicada, eu sabia que são três ótimas empresas. Vou falar aqui da característica da Apple que mais me chama atenção. Ela tem um produto dominante, que é o iPhone. Aproximadamente 60% da receita da Apple vem do iPhone, mas isso torna ela frágil, porque ela se torna dependente desse produto para conseguir manter os mesmos resultados, tá? Eu fico tranquilo porque ela usa uma estratégia de skinning no marketing dela, que é lançar várias versões do iPhone, sempre com melhorias incrementais. Isso é uma maneira dela testar novos preços, quanto o cliente dela está disposto a pagar por uma novidade, e aí ela vai precificando os outros aparelhos com menos desconto, com menos margens, tá? Então ela tem uma presença em hardware forte e ela também tem uma presença em software, nuvem, tem um ecossistema dela muito bom. Ela é a maior dessas três empresas aqui, simplesmente porque o iPhone é um produto muito diferenciado, que tem uma margem muito alta. Falando agora da Amazon, já é uma plataforma, um ecossistema que ele quer trazer todo mundo lá para dentro, por isso que ele tem os filmes, por isso que ele tem o Twitch, por isso que ele tem a plataforma de áudio, por isso que tem a história do AWS, que é para fornecer infraestrutura para todos esses negócios, porque o objetivo da Amazon é que você fique dentro daquele ecossistema e não saia para procurar preço no Google, por exemplo, tá? Então, quanto mais forte for esse ecossistema, maior será a capacidade dela precificar as coisas de uma maneira diferenciada. Lembrando, a Amazon, eu não sei se vocês têm essa percepção, a Amazon parece ser baratíssima, mas ela não necessariamente tem o melhor preço em todos os produtos. Mas como já se tornou um hábito você ir comprar na Amazon, você acaba nem questionando mais, tá? Já o Google, ele tem uma estratégia de criar audiências para os seus produtos para depois monetizar. Isso aí tudo baseado no principal negócio que ele tem, que é o engine, que é o motor de procura, mas também existe um motor de procura que não é só aquela tela branca. O YouTube
esse motor de procura aí, esse buscador. Falando aqui, complicado, eu ficaria com a Amazon, tá, gente? Uau! Por quê? Porque o Jeff Bezos é muito brabo. Eu acho que ele vai fazer a primeira logística para o espaço, ou seja, ele fala que ele quer colonizar a Terra, para a Lua, para ele conseguir servir de um posto intermediário para a gente aumentar a exploração do espaço, e ele quer que a Amazon seja fornecedora de produtos da Lua, né? Então essa empresa ela tem planos ambiciosos demais, ela aplica e investe nos últimos 12 meses mais de 30 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Ela não é tão dependente de apenas um produto, eu vejo muito mais forças em várias áreas na Amazon do que no próprio Google e na Apple. O Google, mais uma vez, ele é muito dependente do motor de busca, e eu não vejo o motor de busca sendo substituído, eu não vejo empresas entrando nesse fosso aí que o Google tem, mas, por exemplo, a Amazon ela trabalha de uma maneira muito agressiva, até porque o Jeff Bezos ele faz uma estrutura na Amazon que ela pague muito imposto, tá? Então, ela tem várias características positivas aí. Eu sou muito fã dessa empresa. Era a única empresa que eu tinha como acionista até essa crise, e eu fiz um giro de posições. Eu acabei vendendo um pouco de Amazon para fazer frente a uma outra posição que eu montei, que exigia que eu tivesse capital disponível para isso, tá? Até agora, essa operação ela tem dado errado. É bom que eu abro o jogo aqui com vocês. O que a Amazon valorizou foi menor do que o dinheiro que eu ganhei com essa operação que eu fiz, tá? Mas vamos ver. Eu acho que a Amazon ela vai lateralizar. Nem sei o que vai acontecer, esquece que eu falei isso aqui, tá? Vamos para outra pergunta aqui para a gente continuar. Tenho 100 mil, como devo investir? Qual a média de renda fixa mês que eu posso ter com esse valor? Foi a pergunta do Ale Silva. Ale, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: no mercado financeiro a gente não pode criar expectativa de retorno de maneira nenhuma. Isso só vai frustrar a gente, porque a gente não sabe quanto que a renda variável vai dar de retorno. Isso aí é o motivo dela ser variável, e a própria renda fixa. Se a gente falar de uma renda fixa pós-fixada, isso aí a gente só sabe que vai ser a Selic, mas a gente não sabe quanto que vai ser a Selic no futuro. Ou seja, imagina quem estava lá há 20 anos atrás vivendo de renda, tinha lá R$1 milhão, aquele 1 milhão ele rendia 200 mil por ano, porque a taxa de juros era muito alta, de 20% ao ano quase, e hoje a gente está vivendo uma Selic de aproximadamente 3%. Ou seja, aquele mesmo valor de 1 milhão, agora ele está rendendo 30 mil por mês. Esses valores eles são nominais, tá? Então, existe uma conta para a gente chegar no valor real. Aqueles 20% não tinham um rendimento real como a gente imaginava, mas esses 3% também eles não geram um retorno real muito maior. Ou seja, você tem que aprender a lidar com a incerteza do mercado financeiro. Por isso que eu falo e repito aqui, essa história de renda passiva, para mim, não existe. Você tem que ter uma renda passiva, mas sempre observando, gerenciando ela da melhor maneira possível, tá? Vamos aqui... como é que eu acho que você deve investir esses 100 mil? Cara, se você não entende nada de mercado financeiro, não tem nenhuma premissa sobre o mercado financeiro, eu sugiro que você use o Tesouro Selic na parte de renda fixa e use também os ETFs na parte de renda variável. Você pode se expor à renda variável americana através do VVB11. Aqui no Brasil você pode se expor ao mercado de renda variável. Eu vou aqui falar 3 ETFs, que pode ser o BOVA11, pode ser o SMAL11, pode ser o GOV11. Todos esses 3 aí são boas alternativas para você estar exposto à renda variável. É claro que eles têm algumas diferenças sutis entre si, mas essencialmente o rebalanceamento vai te gerar um bom retorno no longo prazo, tá? O que eu posso te falar é quanto que a bolsa, tanto brasileira quanto americana, rendeu em termos reais nos últimos 30, 40 anos. Foi algo como 8% real ao ano, tá? Então, se você consegue trabalhar com isso, muito bem, mas lembre, você não pode tratar
a renda variável como um reloginho, ou seja, eu vou tirar ali todo ano 8% e vai dar tudo certo, porque vai ter ano que vai dar muito mais, você vai ter que realizar e trazer um pouco de renda fixa para isso, mas também vai ter algum outro momento que você vai ter uma queda no mercado. Se você ficar tirando aquele capital naquele momento, você não vai usar aquilo como combustível para retornos maiores no futuro, beleza? Vamos aqui para a última pergunta, do Vitor Oliveira. Ele fala: Tchuli, para você, como é que foi quebrar a barreira da vergonha em falar em público? Vitinho, por que eu fui atrás de melhorar a minha capacidade de oratória? Por que eu fui desenvolver essa história de falar em público? Primeiro, porque eu era muito tímido quando eu era criança, isso devido aí a bloqueio de rejeição, escassez, isso me deixava muito inseguro. E aí quando você é inseguro, você se sente mais tolhido na hora de falar, porque você tem medo de falar besteira, as pessoas te ridicularizarem. Isso aí é besteira, tá? E aí, na adolescência, eu era apaixonado por uma menina na escola e eu nunca tive coragem de falar isso para ela. Depois eu acabei falando, mas já eram outras águas. E o que aquilo me mostrou? Pô, não posso perder oportunidades na minha vida porque eu tenho um bloqueio de timidez, eu tenho que enfrentar isso. E aí eu comecei a fazer curso de oratória com o professor Simon Weintraub, até já fiz algumas lives com ele aqui, me ajudou muito porque me botava numa situação que me tirava da zona de conforto e conforme eu fui evoluindo nesse sentido e melhorando na maneira de me expressar, eu fui me sentindo mais confortável no palco. Então hoje, naturalmente, eu falo para muitas pessoas, eu me comunico de uma maneira muito natural, mas isso foi a partir de muito treino, tá? Mas eu não parei só nesse treino, não. Eu fiz também o Dale Carnegie Training, onde você também tem essa necessidade de se expor. Eu também trabalhei muito isso, porque eu sabia que era uma dificuldade, então eu me tirava da zona de conforto, me jogava mesmo, realmente, porque é lá que você cresce. Quando você se joga para fora da zona de conforto, é aí que você encontra crescimento. E aí, quando eu comecei a falar aqui na internet, em público, você pode ir lá no meu YouTube e ver o meu primeiro vídeo. Parece que eu estava ali em estado catatônico, ou seja, eu já tinha evoluído muito, mas eu ainda tinha muito mais para evoluir. E como que você melhora? Praticando de maneira consistente, persistente, porque se você não parar, naturalmente você vai evoluir pela prática, tá? E hoje em dia eu faço outros tipos de trabalho para me comunicar melhor. Eu faço aula de discurso particular com o Pedro Ângelo, até vou deixar aqui um abraço para ele. Eu também faço o curso Além da Oratória lá com o Vabo, recomendo muito, são duas maneiras diferentes, uma eu treino a maneira que eu vou falar, o outro é realmente a prática em si. Eu acredito que todo mundo deva se expressar melhor, não somente através de voz. Uma outra coisa que eu quero trabalhar é trabalhar com texto, a partir de textos e me expressar melhor com texto, que essa é uma outra característica que eu admiro muito nas pessoas. E é isso, gente. Esse aqui foi o Chama Tchuli, hashtag 48. Gostei muito de fazer, gostei muito dessas perguntas, sinceramente. Espero que vocês tenham gostado também. Por isso que eu vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém que você acha que vai ser importante e se inscreve aqui no canal. Esse aqui foi mais um Chama Tchuli. Lembra, próxima vez que eu deixar perguntas lá no Instagram, eu acho que vai ser muito importante a tua participação, porque eu posso pegar uma dessas perguntas e responder aqui e a gente aumentar a qualidade da nossa interação e transformar isso numa intimidade. Tamo junto e é só o começo.